queria compartilhar com vocês Mateus capítulo 12, versículo 18 a 21. Eu vou cortar o cabelo aí depois, dá mesmo? Pode? Opa, então beleza. Terminou aqui. É? Então tá bom. Gostei, o negócio aqui é chique, tem tudo, rapaz. Mateus 12, 18 a 21. Vamos ler, diz assim: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Estende suas mãos aí para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta tarde. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o líder consertado por Deus. Quem precisa de conserto aqui? A verdade é que todos nós precisamos aparar arestas, arrumar, consertar, ajustar. E foi procurando conserto que um dia eu em casa, fazendo devocional, abri a Bíblia aleatoriamente e caiu nesse versículo. Dizia: ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. E eu li mais uma vez, sem entender: ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Então, ouvi aquela voz do Espírito Santo no meu coração, dizendo: eu sou aquele que conserta vidas quebradas. Amém. Eu posso consertar a sua. E é interessante esse versículo porque ele vai usar duas imagens muito fortes para nos mostrar que Jesus é aquele que conserta o que aparentemente não tem conserto. A primeira imagem é da cana quebrada. A cana quebrada não servia para nada. Não servia para reter água, nem como vara de medir. A outra imagem é do pavio fumegante. Nos tempos antigos, eles usavam lamparinas para iluminar o interior das casas. Eles pegavam um chumaço de linho, mergulhavam no óleo e acendiam as lamparinas. Mas, quando terminava de queimar, terminava o combustível, só sobrava aquele pavio fumegante, que não servia para nada, só para causar mau cheiro e fazer fumaça. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. Amém. Ele conserta o que não tem conserto, ele arruma o que não tem arrumação. E hoje eu vim dizer para você: tem conserto para a tua vida, tem conserto para o teu ministério, tem conserto para a tua história, porque Jesus é aquele que traz conserto. Aleluia. Quantos creem nisso? Eu creio. Lá na comunidade onde eu sirvo, eu tenho visto pessoas sendo consertadas por Deus. Eu lembro de um dia, no final do culto, chegar um jovem para mim e ele veio me contar: pastor, você precisa saber da minha história. Eu era traficante, pastor. E alguns meses atrás, eu, desesperado, estava correndo risco de vida. Eu me ajoelhei na beira da cama e pedi socorro para Deus. Deus, se o Senhor existe, se revela a mim, faz alguma coisa na minha vida. Naquela noite, pastor, eu tive um sonho. Eu sonhei com uma casa branca e uma voz que me dizia: entra aí. No dia seguinte eu estava passando pela rua e quando eu olhei, eu vi a casa branca do meu sonho. Era o ginásio onde nós fazíamos os cultos dos jovens no passado. Ele entrou na igreja, sentou no último banco. Naquele dia, aquele jovem teve o seu encontro com Jesus. Aleluia. Quando ele veio me procurar naquele dia, ele veio para dizer: pastor, eu não sou mais traficante, eu não vendo drogas, eu não passo ninguém para trás,
Jesus transformou a minha vida. Hoje eu quero te apresentar aquele que conserta vidas quebradas, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Eu não esqueço de um culto que eu estava ministrando alguns anos atrás. Estava ensinando os jovens a como pregar o Evangelho, como falar de Jesus. E no começo da mensagem eu peguei o telefone e falei, olha, a gente vai aprender isso de forma prática. Eu vou pedir uma pizza e no final do culto a gente vai falar de Jesus para o entregador de pizzas. Combinado? Eles, beleza, pastor. E aí eu peguei o telefone, liguei e combinei com eles, olha, quando o entregador de pizzas entrar aqui no auditório, eu quero que vocês fiquem de pé e comecem a bater palma, aplaudir, combinado? Eles, beleza, aí passou um tempo, estou terminando a mensagem, deu certinho, meia hora. Vem um jovem falar para mim, pastor, o entregador de pizza chegou. Eu falei, manda entrar. Quando o rapaz vem com a capa, assim, com a pizza na mão, entra pelo corredor da igreja, tinha uns 500 adolescentes de pé, começaram a bater palma, gritar, fazer festa, e o homem veio todo acanhado, assim. E aí eu disse para ele, sabe por que eles estão fazendo festa? Ele disse, não, é porque hoje eu vou apresentar Jesus para você. E aí comecei a falar do amor de Deus, do meu testemunho. Nós oramos por aquele moço. E aí quando terminou a oração, ele já estava emocionado, disse, espera aqui um pouco, hoje você vai ganhar a maior gorjeta da sua vida. Me dá a capa da pizza. Colocamos em cima do púlpito. E aí eu disse para os adolescentes, hoje a oferta é para o entregador de pizzas. E aí os meninos iam passando, R$2, R$5, o que eles tinham, eles iam colocando na capa da pizza, e passavam pelo moço e diziam, Jesus te ama, você é uma bênção, Deus tem algo contigo. E aquele rapaz começou a chorar muito. Eu peguei a capa com dinheiro e fui entregar para ele, ele disse, pastor, mas eu mereço. Eu falei, querido, você não entendeu nada, aqui ninguém merece nada, tudo é pela graça de Deus. Aleluia! No dia seguinte, me liga o dono da pizzaria, ele me conhecia. Pastor, você não vai acreditar. Aquele moço estava passando por um problema financeiro. Ele tinha pedido um sinal para Deus naquele dia. Ele chegou na pizzaria chorando. Deus transformou a vida daquele moço. Hoje eu quero te apresentar aquele que conserta vidas quebradas. Meu cunhado, depressão, 2 anos, pastor, líder na igreja. Não tinha remédio, consulta, nada resolvia. Situação crítica. Mandamos ele para um acampamento espiritual. Era uma das últimas tentativas para salvar o casamento, o ministério, o chamado. Quando ele voltou de viagem, eu fui na casa da minha irmã. Ele estava com um sorriso, aparentemente bem. Quando eu saí na porta e disse, e aí, como é que está? Ela disse para mim, você não vai acreditar, é outra pessoa. Jesus é aquele que conserta. Ele restaura a cana quebrada, o pavio que fumega. Eu não sei como é que está a tua vida e teu ministério, mas hoje eu quero te apresentar Jesus. Ele pode consertar o que aparentemente não tem conserto. Quantos creem nisso? Hoje eu quero falar de 4 papéis que Jesus precisa desempenhar na minha e na sua vida, se queremos ter um ministério saudável, se queremos ser arrumados, consertados pelo Senhor. Primeiro papel, Jesus precisa ser o servo que toma as nossas dores. O texto começa, versículo 18, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Jesus, em primeiro lugar, é o servo apresentado aqui. É interessante porque o livro de Mateus é um livro cujo propósito, você sabe, definido, é apresentar Jesus, o Messias, para os judeus. É por isso que a palavra cumprir aparece 149 vezes nesse livro. São várias as citações do Antigo Testamento. E aqui nesse texto, esses versos que acabamos de ler, é uma citação de Isaías 42, que faz parte de uma coletânea chamada Os Cânticos do Servo Sofredor. Capítulo 42 de Isaías, 49, 50, 53, vão apresentar esses cânticos onde Jesus é apresentado como esse servo que toma as nossas dores.
Talvez o mais conhecido seja Isaías 53, quando ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Aleluia! Jesus é o servo. E é interessante porque esses versos que nós lemos vão aparecer logo depois de um milagre de Jesus. Jesus cura um homem com a mão mirrada. E é interessante que depois da cura, ao relatar a cura, o evangelista vai dizer: se cumpriu a profecia. Esse é o servo que leva as nossas dores. E de fato, se você quer ter um ministério consertado, arrumado por Jesus, você precisa entender que ele precisa desempenhar o papel de servo na sua vida. Nós muitas vezes, como líderes, não nos deixamos tratar. A gente vai tocando. A gente não separa tempo. A gente não deixa as pessoas ministrarem. A gente não deixa Jesus ser o servo que leva as nossas dores. Eu lembro, alguns anos atrás, eu vivi uma crise, eu já estava no ministério. Eu comecei novo, pastor desde os 21 anos. Com 28 anos eu entrei numa crise. Algumas frustrações, alguns problemas e o desejo latente no coração de abandonar. E aí um pastor lá da minha igreja, mais experiente, eu estava saindo para pregar fora, para ministrar, ele me liga e fala: Michel, eu vou te levar no aeroporto. Eu falei: não precisa. Não, quero te levar. E aí no carro a gente vai conversando, ele disse: eu senti que você não está bem, você precisa tratar a tua vida. E aí ele combina comigo: vamos para um retiro espiritual, quero te levar para um lugar. E eu aceito com certa relutância. Quando eu volto, ele tinha conversado com meu pai, desmarcaram toda a minha agenda, já estava tudo certo, até casamento que eu ia fazer, desmarcaram. E eu fiquei 20 dias, estava mal, num lugar lá de oração. Quando eu cheguei no lugar, estava no culto de libertação. Eu, batista, chego naquela reunião, os caras vieram expulsar meus demônios, eu fiquei bravo. Meu pai me mandou para um lugar de louco aqui. O que eu estou fazendo nesse lugar? E aí passa um dia, dois, eu falei: já que eu estou aqui, vou ouvir. Uma semana. Aí um dia eu estou numa reunião de oração, já estava lá há alguns dias. E em determinado momento vem uma senhora ministrar ali aquele momento de oração. Ela devia ser do ciclo de oração da Assembleia de Deus. Ela veio de coque, saião, já veio assim, naquela marcha. E aí começou o momento e ela começou a orar pelas pessoas. De repente aquela mulher aponta para mim assim. Falei: ixi. E ela começa: quando você estava no ventre da sua mãe, o diabo quis te matar. Você se enrolou no cordão umbilical da sua mãe, era para você ter morrido. E eu lembrava bem dessa história, porque quando eu era pequeno, a minha mãe me contou isso. Que era para ter morrido, eu me enrolei no cordão umbilical, mas eu era pequeno. E um dia eu quis contar essa história para um amiguinho meu. Eu não lembrava a palavra cordão umbilical. Eu disse para ele que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Meu amigo era um pouco mais velho, já entendido, ele falou: você foi vomitado? Mas aquela mulher começou a falar de coisas da minha vida que ninguém sabia.
Começou a falar de histórias, de episódios, e eu lembro que naquele momento, no meio daquele lugar, eu caí de joelhos e eu chorava muito, porque Jesus, Ele é o servo que leva as nossas dores. Eu lembro que eu voltei para o quarto, fiz uma canção que dizia: curado fui por ti, Jesus, não quero mais voltar atrás. Ele tinha devolvido o meu chamado, a minha paixão, a minha missão. Jesus é o servo que leva as nossas dores. Você quer, pastor, sair daqui animado, empolgado com o ministério? Você quer ser renovado? Deixa Jesus tratar a sua vida. Sabe, muitas vezes nós somos como um Pedro. A gente não entende que Jesus pode nos servir. Quando Jesus vem com o balde, com a bacia, ele diz: não. E aí ele diz: eu não posso ter parte contigo. Hoje Jesus veio aqui, Ele vai lavar seus pés, Ele vai curar a tua alma, Ele vai tirar as tuas dores. Ele é o servo que cura as nossas dores. Hoje, faça desse lugar um lugar de cura. Abra teu coração, derrame a tua alma na presença do Senhor. Ele é o servo que cura as nossas dores. Amém? Quantos querem ser ministrados por Jesus? Mas a Bíblia também vai nos mostrar outro papel. Se você quer ser consertado, arrumado, se você quer, sim, ter um ministério saudável, Jesus precisa também ser o mestre que te ensina a justiça de Deus. E Ele vai dizer: porei sobre ele o meu espírito, e anunciará, ensinará aos gentios o juízo. Segundo papel que Jesus precisa desempenhar na nossa vida, se queremos sim ter um ministério saudável, é o papel do mestre. Ele nos ensina a justiça de Deus. E é interessante porque esse milagre que a Bíblia vai nos apresentar, do homem com a mão mirrada, é um milagre didático. Jesus não apenas cura, mas Ele quer ensinar algo. E Ele quer ensinar algo sobre o sábado, se você vai ler o texto, sobre o propósito do sábado e do descanso, mas Ele também quer ensinar algo mais profundo. A mão direita era a mão com a qual eles abençoavam. Se você ler a Bíblia, são vários os textos nas Escrituras que falam sobre a destra de Deus. A destra representa a bênção do Senhor. São vários os textos. Tem até um episódio na Bíblia interessante, quando Jacó vai abençoar os seus netos. Ele põe a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho. E aí José fala: está errado, pai. Está errado. E aí ele descruza a mão. E José não fala: Deus quer abençoar mais o mais novo. Ele cruza de novo. A destra representava a bênção de Deus. E sabe, muitas vezes quando não somos tratados por Jesus, nós nos tornamos impedidos de abençoar. Impedidos de estender as mãos e sermos canal do Senhor na vida de pessoas. E eu vejo pastores tentando ministrar, mas não pode. Quando Jesus se revela àquele homem, Ele diz: mostra a sua mão. E no meio daquela congregação, aquele homem tem coragem de mostrar a sua vergonha, mas naquele dia a sua destra é restaurada. Deus repara a sua vida e Ele pode voltar a abençoar de novo. Hoje Deus vai restaurar a destra de pastores e de líderes neste lugar. Ele te trouxe aqui, Ele está dizendo: apresenta, mostra o teu braço, mostra aquilo que te incomoda, mostra aquilo que te envergonha, mostra aquilo que não vai bem. E quando temos coragem, Ele é o mestre que nos restabelece. Aleluia. Para quem você confessa os seus pecados? Em que lugar você é vulnerável? Você trata as suas vergonhas? Em que ambiente? Eu
Dou graças a Deus pelo movimento que nós temos lá de unidade entre os pastores, porque além das cruzadas, dos movimentos evangelísticos, nós fazemos reuniões para ministrar um na vida do outro. E quantas vezes eu fui tratado? Eu lembro de uma reunião em que nós estávamos sentados e o tema era sobre vida devocional. E nós sentamos numa mesa e cada um tinha que compartilhar como era a sua vida devocional, sua vida de oração, de busca pelo Senhor. Eu lembro que um dos rapazes, a gente começou um falando que orava muito, o outro também. E chegou um rapaz ali, um pastor de jovens, falou: eu não vou falar história para vocês. O negócio é o seguinte, eu não oro. Eu tenho dificuldade. E ele começou a abrir a vida. Mas naquele dia, enquanto ele mostrava a sua mão mirrada, nós ministramos na vida daquele moço. E esse é um dos pastores hoje que mais ora, que é mais usado por Deus no nosso meio. Tem uma vida devocional, porque naquele ambiente ele foi tratado. E sabe, muitas vezes nós não somos consertados porque não trabalhamos ou não enxergamos as nossas debilidades. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo e gosto da introdução. Antes de Jesus contar a parábola, a Bíblia vai dizer que ele estava sentado com publicanos e pecadores e os mestres da lei e fariseus o criticavam. E quando eu li essa introdução, falei, bom, publicanos eu já sei quem é, mestres da lei também, fariseus, quem são os pecadores aqui? O que isso representa? São pessoas devassas, com a vida errada? Quem são os pecadores? Eu fui procurar estudar, e a palavra pecadores nesse contexto significa gente da terra. Gente da terra. Era a maneira como os fariseus chamavam aqueles que não seguiam a lei estritamente como eles seguiam. Com essas pessoas, eles não faziam negócios. Com essas pessoas, eles não tinham sociedade. Eles não davam filhas em casamento. Eles não sentavam à mesa. É por isso que eles estão escandalizados. Jesus está sentado com gente da terra. E aí Jesus então vai contar a parábola do filho mais novo e do mais velho. E ele está contando para aqueles homens, para dizer para eles, vocês estão tão perto da bênção, mas não podem abençoar. Vocês conhecem tanto da palavra, mas não podem abençoar. Vocês sabem tanto, são autoridades, mas estão impedidos de usar a destra. É sobre isso que se trata. E sabe, muitas vezes nós nos enxergamos por espelhos que distorcem a realidade. Quando eu era criança, minha tia, quando eu visitava em São Paulo, ela me levava num parque que tinha um brinquedo que chamava Sala dos Espelhos. Talvez você já foi numa Sala dos Espelhos. Você chega e tem espelhos ali que distorcem a realidade. Em alguns espelhos eu ficava baixinho, pequenininho. Em outros, com um corpo meio violão, assim. Outros atarracado, alto, magricelo. E muitas vezes nós enxergamos a nós mesmos por espelhos que distorcem a realidade. Mas quando nos aproximamos de Jesus e deixamos Ele ser o mestre que nos ensina a justiça de Deus, nós começamos sim a ver erros, falhas, que antes não eram aparentes. Quando temos coragem de nos colocar nessa condição, dos que não criticam, mas dos que querem a cura, somos tratados por Deus. Hoje eu vim dizer para você, há conserto para a tua vida, há conserto para o teu ministério, há conserto. Jesus quer tratar sim a tua alma, os teus pecados, pôr a mão na tua vergonha. Em nome de Jesus, pastor, saia daqui curado. Em nome de Jesus, saia daqui comprometido a resolver aquele pecado que te acompanha há anos. Hoje aqui acabou, em nome de Jesus. Pastor, saia daqui comprometido a procurar ajuda, a ir atrás de alguém da sua confiança, um líder maduro, alguém que possa te aconselhar.
alguém que possa tratar a tua alma. Você precisa, mas saia decidido a assim entender o que é certo para você, porque Deus quer te usar ainda mais. O pecado, ele é tremendamente nocivo. Muitas vezes estamos tratando câncer com band-aid. O poder não flui, a autoridade não chega. Não tem unção, pastor, porque o pecado elimina a nossa autoridade espiritual. Mas nós colocamos um band-aid e seguimos em frente. Achamos que está tudo bem, mas a nossa destra não sai mais nada. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu vim dizer para você: o mestre está lá fora te esperando. Apresenta a tua vergonha, ele vai tocar teu braço, a tua mão. Você vai ver o poder de Deus caindo de novo. Ele vai te usar com autoridade. Da tua boca vai sair palavras que curam e abençoam. O canal de Deus vai ser restaurado hoje, em nome de Jesus. Você veio a esta casa, Ele é o mestre. Ele restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. Ele pode nos consertar. Quantos creem nisso? Aleluia. Mas a Bíblia também vai apresentar Jesus de outra forma. Porém, sobre ele o meu espírito não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. O que a Bíblia está apresentando aqui? Terceiro papel de Jesus. Ele precisa ser o líder que nos inspira. Porei sobre ele o meu espírito. O que ele está dizendo? Ele é ungido. No passado, as autoridades ungidas, o profeta pegava o chifre cheio de azeite, derramava, e esse era ungido. Recebeu da parte de Deus a autoridade para liderar. É por isso que Jesus é o Cristo. Cristo não é um sobrenome. É uma designação de autoridade. Ele é ungido por Deus para nos liderar. E se queremos ter os nossos ministérios consertados, arrumados, se queremos ter ministérios frutíferos, saudáveis e abençoadores, precisamos aprender a nos submeter à liderança de Jesus. Eu lembro que alguns anos atrás eu ouvi uma história de um menininho que estava aprendendo a orar. O pai foi se despedir à noite, dar boa noite para ele, antes de dormir. E encontrou o menino de joelho na beira da cama. E o menininho orava assim: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. A, B, C, D. 15 minutos o menino passou orando abecedário. Quando o menino terminou de orar, o pai chegou do lado dele, sentou e falou: meu filho, estou tão orgulhoso de te ver orando. Mas me diz uma coisa, filho. Por que é que você passou aqui 15 minutos orando abecedário? E o menininho disse: pai, sabe o que é? Eu não sei fazer essas orações bonitas que você e a mamãe fazem. Então eu pensei, se eu orar as letras, Jesus pode juntar as letras e formar as palavras daquilo que eu preciso. Sabedoria de criança. Jesus sabe melhor do que você, o que você precisa. Jesus sabe melhor do que você, o que teu ministério precisa. Jesus sabe melhor do que você, o que tua casa precisa. Ele precisa nos liderar. Muitas vezes os nossos ministérios não prosperam, porque esquecemos de João 16, quando a Bíblia fala que o Espírito deve nos guiar. Jesus, quando fala do ministério do Espírito, fala do vento que sopra. Não vemos de onde vem nem para onde vai, mas assim são os filhos de Deus, guiados pelo ruá, vento do Espírito. Aleluia!
Nós podemos ter referenciais, ministérios, modelos, mas nada pode substituir a liderança do Espírito na tua vida. Muitas vezes estamos tentando fazer ministérios, lendo a história dos outros, nos baseando no que Deus revelou para os outros. Mas hoje eu vim te dizer aqui, pastor, o conserto do teu ministério se passa pelo lugar onde você escuta a voz do Espírito e Ele te direciona, e é neste lugar que as coisas acontecem. É na liderança dEle, quando Ele nos toma pelas mãos, quando Ele nos leva a lugares onde não iríamos, que as coisas na nossa vida e ministério florescem. Nada nem ninguém pode substituir a liderança de Jesus na tua vida. Nada nem ninguém. Modelo de sucesso algum. Porque em algumas igrejas Deus vai fazer de um jeito, em outras de outro. Não existem fórmulas mágicas. Existe um Senhor da igreja, e quando Ele fala, as coisas acontecem. Jesus precisa ser o líder que te toma pela mão, que te ensina, que te mostra caminhos. Eu nunca me esqueço, começo do meu ministério, pastor de adolescentes. Jesus, eu não sabia o que fazer. Como é que eu devo pregar o evangelho? Aí Deus me mostrou, você vai pregar nas escolas. Foi muito claro. Eu comecei a orar pelas escolas de Curitiba. Um dia eu entrei no carro e eu estava orando por isso. E eu vi um ônibus que parava na frente das escolas. Eu enchia de adolescente e levava para a igreja. Eu falei, eu preciso comprar um ônibus. Aí cheguei em casa, entrei na internet e comecei a ver os preços dos ônibus, um mais caro que o outro. Eu era seminarista ainda. Seminarista, meu irmão, coitado. Pastor já é quebrado, seminarista, então. Quando eu vi os valores, falei, cara, não tem como. Mas Deus tinha me dado uma visão. Eu peguei uma foto de um ônibus velho, coloquei na prateleira, onde ficavam os livros no meu quarto. Só para eu lembrar, todo dia quando eu saía, eu orava, Deus, se isso é do Senhor, me dá um ônibus. Deus, se isso é do Senhor, me dá um ônibus. Deus, se isso é do Senhor, me dá um ônibus. Em poucos meses, um atleta veio ministrar na igreja, ficou sabendo do projeto que eu tinha nas escolas e me deu recurso para comprar o ônibus do projeto. Eu lembro do dia que eu comprei, era um ligeirinho, lá em Curitiba tem aquele que para no tubo. Um ligeirinho aposentado. Quando rodou tudo que tinha que rodar, eles aposentam. Foi esse que eu comprei. Mas quando eu entrei no ônibus e a gente estava indo para a escola, eu comecei a chorar. Porque Jesus tinha falado comigo e estava acontecendo. Cheguei na escola, eu não sabia como falar de Jesus para aqueles meninos. Pedi para a diretora, falei que a gente tinha um trabalho contra as drogas, ela deixou eu ir de sala em sala, no colégio de periferia. Cheguei lá e a gente tentou usar dobraduras para falar de Jesus para os meninos. Foi um desastre, foi terrível. Eles pegavam papel, jogavam um na cara do outro, foi horrível. Mas tinha uns meninos vestidos assim de mano. Falei, vocês sabem dançar break? Eles falaram, sei. Pode fazer uns passos aqui? Podemos, fizeram. Chegou no intervalo, eu pedi para a diretora se dava para os meninos dançarem. Eles foram ali para o meio do pátio, juntou todo mundo para ver. Eu subi numa cadeirinha e contei a história do ônibus. Falei, Deus me deu um ônibus, vai passar amanhã à noite aqui. Quem quiser entra no ônibus. No outro dia, quando a gente foi buscar os meninos, não veio 10, 20. Sabe o horário de rush? O ônibus veio lotado para a igreja. Eu lembro no dia que eu estava nessa escola pregando, aquele dia já tinha um grupo de break, já. Os meninos fazendo rap. Estava toda a escola parada, assistindo na arquibancada. E os meninos que estavam na rua começaram a subir na grade para ver o que estava acontecendo dentro da escola. Eu peguei a cadeirinha de novo e comecei a falar de Jesus. O Jesus que me deu o ônibus e transformou a minha vida. Naquele dia, quando eu fiz apelo, os meninos da escola começaram a vir à frente, vinham chorando. E os que estavam do lado de fora colocavam a mão pela grade assim, diziam, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu ia passando pela grade do colégio dizendo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia. Nosso ministério pode ser mais frutífero, ele pode ser ainda mais abundante, se o nosso líder for Jesus. Busque a orientação dele, a palavra dele.
Ele se revela ainda hoje. Sabe, eu mudei o jeito que a gente faz as reuniões de planejamento. As reuniões de planejamento eram as mais chatas do ministério. Um dia eu falei, Deus, me mostra como trabalhar. Eu estava no elevador, Deus falou, abre em Gênesis capítulo 1. Eu falei, Gênesis? Veja lá como eu trabalho. Queridos, eu comecei a ler a Bíblia e começou a saltar 7 passos, como Deus trabalha na criação. Não vou falar todos aqui. Mas o primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criar quer dizer barar, gerar, chocar. Primeiro passo, gerem no Espírito. E o Espírito pairava sobre a face do abismo. Era uma ideia, o Espírito medita no caos. Nosso planejamento hoje é gerar no Espírito e meditar no caos. A gente se reúne, sabe para quê? Para orar. Meditar no caos, os problemas maiores. A gente ora e pede para Deus falar com a gente. Segundo, gerar no Espírito. Deus, qual é a série das mensagens? O que o Senhor quer trabalhar na igreja? Quais são as palavras? Eu fiz isso agora no ministério infantil. Reuni toda a liderança, nós fomos para uma chácara fazer o conteúdo, a série de mensagens para as crianças. E aí a gente fez a manhã toda de oração, louvor, buscando a Deus. Quando terminou esse tempo, sentamos nas mesas. E eu falei, agora eu vou deixar o louvor tocando. Você pega teu caderno. Se Deus te der um versículo, uma palavra, escreve. Se você vê alguma coisa, escreve. E a gente vai compartilhar. Eu peguei meu caderno e fiz as minhas anotações. Eu desenhei uma árvore. Foi o que eu vi e algumas coisas que Deus tinha colocado no meu coração. Quando terminamos o momento, eu falei, gente, agora vamos compartilhar. Primeiro levanta a mão. Pastor, o texto que Deus me deu foi: aquele que medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Tudo o que fizer prosperará. O outro falou, eu também vi uma árvore. E nessa árvore tinha um fruto, e a árvore assim, e a árvore assado. Eu peguei e mostrei o caderno. Gente, olha aqui o que Deus me mostrou, o desenho da árvore. Eles não acreditam. Hoje as crianças estão aprendendo sobre a casa da árvore, um lugar de refúgio, da presença do Senhor, porque o Senhor se revelou para nós. Eu quero te convidar a buscar a revelação do Espírito. Eu quero te convidar a ser liderado por Jesus. Ele tem caminhos que não são os nossos caminhos, mas os caminhos dele são mais excelentes do que os nossos, em nome de Jesus. Que a pauta da tua igreja, a agenda do teu ministério tem a ver com a revelação de Cristo na tua vida. Como precisamos disso. Tantos modelos enlatados. Nós cantamos as músicas dos outros. Nós pregamos os sermões dos outros. E o que Deus quer fazer aqui? Essa é terra que mana leite e mel, é terra de promessas. Nós vamos cantar o que Deus está fazendo nos nossos dias nessa terra. Nós vamos contar as nossas histórias ao mundo, porque Jesus, Ele é o líder que tem nos inspirado. Quantos querem a liderança de Jesus? Aleluia! Último papel. Versículo 20. Até que faça triunfar o juízo. Jesus é o mensageiro que proclama a nossa vitória. Jesus é o mensageiro que proclama a tua vitória. Hoje eu vim dizer para você que o teu ministério vai ser vitorioso, que a tua vida vai ser vitoriosa, porque Jesus veio para vencer. E a Bíblia nos apresenta Ele como aquele que traz triunfo, aquele que vence. São vários os textos. Em Isaías 25:8, a morte foi tragada. Ele é aquele que venceu a morte. 1 Coríntios 15, aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte e destruiu o seu aguilhão, que é o pecado. Ele veio para vencer. A Bíblia nos apresenta Jesus como aquele que vence o mundo. E a Bíblia vai falar: nesse mundo vós tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo.
A Bíblia nos apresenta Jesus como aquele que vence o poder das trevas e do inferno. Eu gosto de 1 Pedro 3, versículo 19, quando ele diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. A palavra pregar ali é querigma, era a palavra usada para o mensageiro romano que vinha trazer a notícia da vitória. Sabe o que Jesus foi fazer no Hades? Ele foi proclamar a minha e a sua vitória, aleluia! Em Cristo nós somos mais do que vencedores, Ele é a nossa vitória. Pastor, em nome de Jesus, sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje eu creio que Jesus te trouxe aqui para te colocar pertinho de Jesus, para você ver aquele que veio para vencer, chegando perto de você. E quando a gente tem essa visão do Cristo vencedor, Ele não é um coitado, Ele venceu a morte, Ele está vivo. A nossa vida e o nosso ministério são transformados. Você pode sim. Você pode. Você pode. Podemos todas as coisas. Você pode. Ele é vitorioso. Ele veio fazer triunfar o juízo. Ele restaura a cana quebrada. Ele reacende o pavio que fumega. Ele vai fazer coisas novas. Oh, eu creio. Ele vai transformar a sua vida. Eu creio, eu creio, eu creio. Deus vai fazer coisas novas. Você vai sair daqui sabendo quem Ele é. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu nunca me esqueço, um dia, um jovem pastor estava desesperado na sua casa. Uma depressão, uma angústia profunda, querendo desistir de tudo, não acreditava mais em nada. Aquela madrugada ele, não era nem madrugada, ele foi dormir cedo, ele só dormia. Ele estava numa angústia tão profunda, que ele desesperado foi para o quarto, pegou a Bíblia, se escondeu lá, falou: Deus, por favor, fala comigo. Naquela noite eu estava pregando em Ponta Grossa. E na hora da pregação, é comum trazer um copo de água para o pastor. Eu estava ali a começar a ministrar e veio uma moça. Colocou o copo assim de água no púlpito. Naquele momento, eu não sabia que aquele moço estava assim, mas Deus falou para mim: eu quero que você vá lá na casa desse jovem, você vai dar um copo de água para ele beber, vai orar por ele, eu vou curar ele. Falei: meu Deus, não vou. Estava aqui pensando, está parecendo coisa de outra igreja, Senhor, não vou. Orar pelo copo d'água para beber. Aí preguei, não dei muito bola para a ideia. Quando entrei no carro, incomodado, tem que ir lá. Peguei o telefone, liguei para o rapaz. Ele não atendeu, o irmão atendeu. Põe aí na linha. Estava tentando dormir, chamou ele lá. Cara, Deus me incomodou para ir na tua casa, aí você me recebe. Eu vou chegar tarde, estou em Ponta Grossa. Pode vir, pastor. Cheguei, parei o carro, estacionei, entro, o menino me atende, todo descabelado, estava mal. Sentou no sofá, olhei para ele e falei: cara, você não vai acreditar, é um negócio muito estranho. Eu vou fazer um negócio aqui, mas se você contar para alguém, eu vou falar que é mentira. Vai lá, pega um copo d'água, põe aí na mesa. Aí ele veio, trouxe um copo d'água, eu falei: ó, cara, eu estava pregando, Deus me incomodou para vir aqui orar, eu vou orar por esse copo d'água, você vai tomar e Deus vai te curar. Não sei o que está acontecendo contigo. Aquele menino olhou para mim e falou: pastor, você não vai acreditar.
Estou tomando remédios, pastor, fortíssimos. Me veio uma angústia de morte terrível essa noite. Eu peguei a Bíblia desesperado. Falei, Deus, me dá uma palavra. Abri e pus o dedo. Estava escrito assim: aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu terminei de orar com aquele moço. Ele só chorava. Naquele dia, o Cristo que veio para vencer entrou naquela casa. Esse menino é um pastor hoje da nossa igreja. Trabalha numa comunidade, numa favela, no Parolim, plantando uma igreja lá. Sabe por quê? Ele restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. Sabe qual que é o segredo para o ministério, pastor? Quem quer aprender? Tem segredo? Tem. Olha para Jesus, irmão. Se Ele for o mestre que te ensina, se Ele for o servo que cura as tuas dores, se Ele for o líder que te inspira, se Ele for aquele que traz o triunfo de Deus sobre a tua vida e teu ministério, quem pode parar? Aqueles que andam com Jesus, quem pode parar? Quem pode parar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode parar? Ele não parou na via dolorosa, Ele foi até o final, Ele desceu ao Hades, Ele é mais do que vencedor. Um dia os céus se abrirão, Ele voltará em glória, num piscar de olhos o veremos, Ele é vencedor. Não há, a morte foi tragada, não há. Sabe a quem você serve? O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o verbo encarnado, Ele é o príncipe da paz, Ele é rei, Ele é Deus, Ele pode. O ministério é uma benção. Quando Jesus está à frente, hoje Ele vai restaurar o morrão que fumega. Deus vai incendiar teu coração de novo. Ele vai restaurar. Ele vai pôr chama, fogo no teu coração, paixão de novo. Ele está aqui, aleluia. Quantos querem ser consertados por Jesus hoje aqui? Fica de pé no teu lugar. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Fecha os seus olhos. Não sei o que Ele falou com você. Qual é o papel? Estende sua mão mirrada hoje para Ele. A unção vai fluir de novo, amém? Aleluia. A tua destra. Aleluia. Elevamos os nossos olhos para os montes. Da onde nos virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que criou os céus e a terra. Não permitirás que os meus pés vacilem. Não dormitará o guarda de Israel. Não permitirá que o sol me moleste de dia, nem de noite a lua. Aleluia. Ele é a minha destra, a minha sombra, o meu vigia. Ele guarda a minha saída e a minha entrada. Aleluia. Pai, nos rendemos ao Senhor. Queremos a tua bênção e o teu favor. Precisamos de ti. Hoje nos apresentamos. Senhor, leva as nossas dores. Tu és o servo. Pai, existem pastores sofrendo, alguns enlutados, alguns perderam o casamento, outros os filhos estão fora da igreja, outros estão passando crises difíceis. Eu quero pedir agora, Pai, leva as dores, trata a alma, cura. Pai, existem muitos aqui que estão impedidos de abençoar, têm pecados,
Existem situações recorrentes que carregam a tempo, mas hoje o Senhor veio tocar as nossas mãos, restaurar a nossa destra. Eu quero pedir que haja renovo, que o poder flua de novo, que o Senhor encha do Espírito, que a cura venha. Abre os céus hoje e autoriza os teus filhos. Que haja cura neste lugar, que haja cura neste lugar. Senhor, nos toma pelas mãos, queremos a tua liderança, queremos a tua direção, queremos nos render à tua vontade. Nos leva a este lugar, mas Pai, agora declaramos a tua vitória. Em ti somos mais do que vencedores. Que os meus irmãos possam crer nesse Cristo, aquele que veio para vencer, depositados nesta fé. Que os teus sinais e maravilhas os acompanhem, que eles possam ser usados como nunca, e que a vitória de Deus chegue em outros lugares. Nos usa para o louvor da tua glória. Nos restaura hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.